Histórias assombradas. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu joinha. Relato de hoje: Os Demônios de Marcela. Na história da humanidade, são muitos os relatos e fatos que lemos em revistas e jornais antigos sobre pessoas estarem ou serem possuídas por demônios e entidades desconhecidas. Os céticos e cientistas preferem dar mais ênfase ao fato de que as pessoas com comportamentos fora do padrão não são possuídas, e sim loucas, esquizofrenias e vários outros tipos de loucuras. Enfim, cada um tem a sua opinião. São o que dizem alguns especialistas no assunto. E foi na cidade de Edimburgo, na Escócia, que Marcela nasceu, no ano de 1970. Seus pais, Donald e Brenda, ficaram maravilhados com a pequena e doce Marcela. Os primeiros anos de Marcela foram maravilhosos e bem familiares. Marcela era uma doce criança com um sorriso lindo e uma face bem angelical. Marcela praticamente passou sua infância e adolescência toda na misteriosa e sombria cidade de Edimburgo. Edimburgo, capital da Escócia, sempre foi uma cidade rodeada de mistérios e contos sobre os seus corredores e vielas. Muitos diziam que demônios e fantasmas assombravam a velha cidade. Sim, e foi nesses corredores e vielas que Marcela praticamente viveu metade da sua vida. Donald e Brenda, seus pais, eram pequenos comerciantes em Edimburgo e muito bem-sucedidos. Moravam numa bela casa, bem mobiliada e com bons aposentos e acomodações bem confortáveis na conjuntura da época. Assim que completou os seus 15 anos, os pais da pequena e doce Marcela resolveram colocá-la numa escola mais propícia, visto que o pequeno comércio de Donald e Brenda ia muito bem e já era considerado um negócio de médio a grande porte. Sendo assim, a pequena Marcela iria desfrutar dos melhores professores, pois, para seus pais, ela era como uma pequena princesinha, com o olhar meigo e doce de sempre. E foi numa das mais renomadas escolas de Edimburgo, chamada George Heriot Schools, que a bela e pequena Marcela começou a estudar. A bela menina era uma criança adorável. Todos na George Heriot a adoravam, motivo de sobra para deixarem seus pais Donald e Brenda muito orgulhosos. Enquanto Marcela passava seus dias inteiros na George Heriot estudando, Donald e Brenda cuidavam dos negócios que iam de vento em popa. Eles tinham um grande mercado, distribuidores de grãos, que tinha cliente por praticamente todo o Reino Unido. Depois de 2 anos na George Heriot, Marcela já se encaminhava para sua fase de mulher adulta, e os jovens já assediavam com desejos mais proibidos, uma vez que Marcela agora estava muito mais bela. Os pais de Marcela eram católicos fervorosos e todos os domingos frequentavam a igreja. Marcela sempre os acompanhava. Mas, depois de alguns meses, o padre Philip percebeu sua ausência e então se dirigiu ao casal Donald e Brenda e perguntou o porquê de sua ausência. Donald e Brenda, com seus semblantes bem preocupados, responderam que ela estava complementando alguns exercícios escolares.
Mas, no fundo, Donald e Brenda sabiam que aquelas mentiras não poderiam ser sustentadas por muito tempo, uma vez que Marcela havia perdido o interesse de frequentar a igreja. Marcela começou a demonstrar um comportamento bem estranho, mas para Donald e Brenda aquele era um comportamento normal, uma fase de transição. No mesmo domingo, quando Donald e Brenda chegaram em casa, perceberam todas as luzes da casa apagadas e ficaram preocupados com a situação. Todas as janelas estavam fechadas e suas portas, fato bem comum, pois sempre que eles voltavam da igreja, eles já encontravam Marcela lendo um bom livro ou assistindo um programa de televisão. Já passavam das 8 horas da noite, quando eles entraram pela porta da frente da casa. E foi assim que adentraram a sala. Já passavam das 8 horas da noite, quando eles entraram pela porta da frente da casa. Assim que adentraram a sala, ficaram boquiabertos com o que viram. A casa estava toda revirada, ali parecia ter passado um vendaval. Rapidamente, então, correram até o quarto de Marcela. Assim que chegaram, notaram logo ali que Marcela se encontrava sentada em sua cama, com os olhos vidrados, olhando para o teto, como se estivesse reverenciando alguma coisa. Brenda, a mãe de Marcela, então gritou seu nome. Marcela, o que aconteceu aqui no seu quarto, minha filha? Donald ficou só observando a bagunça que estava ao quarto de Marcela. Porém, também não conseguiu entender nada do que havia acontecido. Os dois então se aproximaram de Marcela, que parecia estar em estado de transe, e nem sequer foram notados por ela. Marcela, por sua vez, levantou e ficou em pé para olhar para Donald e Brenda. Os olhos de Marcela não tinham o brilho singelo da beleza. Em vez disso, eles estavam negros e nublados. Foi com alguns chacoalhões desses bem fortes que Donald, seu pai, conseguiu tirá-la daquele transe macabro. Em questão de segundos, Marcela começou a apresentar sinais de lucidez. Seus olhos começaram a ganhar vida novamente e notar a presença de Donald e Brenda, seus pais. Donald e Brenda abraçaram Marcela naquele momento com muito amor e carinho, apesar de muito assustados com aquelas cenas nunca presenciadas por eles. Marcela nada disse naquele dia. Chorar e chorar foi o que ela fez, para em seguida dormir, dizendo estar muito cansada. Donald e Brenda ficaram muito apreensivos com todos aqueles recentes acontecimentos, até porque no dia seguinte Marcela disse a eles que não se lembrava de nada. Isso os preocupou demais, até porque Marcela começou a ter sonambulismo e vagar nas ruas, dentro da casa e sempre nos mesmos horários. Marcela havia perdido a vontade de estudar e já não frequentava mais a George Heriot's. Os pais de Marcela ainda tinham perguntas sem respostas. Quem havia revirado a casa naquele domingo? A casa estava trancada, só Marcela estava em casa. Nos dias que se seguiram, as coisas foram ficando mais sombrias, pois Marcela, a cada dia que passava, foi mudando seu comportamento e também sua aparência. Marcela, que era uma jovem bela e sagaz, agora parecia estar se transformando numa bruxa velha e feia. Seus cabelos, outrora negros e belos, começaram a ficar acinzentados e brancos, e sua pele começou a envelhecer muito rapidamente. A casa, que um dia sempre foi orgulho para a família, agora parecia ganhar ares de mal-assombrada, pois todas as noites objetos caíam ou eram lançados contra as paredes. Foi então que Donald e Brenda resolveram chamar o padre Philip e relatar os assombrosos fatos que passaram a assolar aquela família. Numa sexta-feira à noite, Brenda ouviu alguém bater na sua porta, já que Donald ainda não estava em casa. Foi com muito alívio no coração que ela recebeu o padre Philip,
pois o mesmo, há algum tempo atrás, havia perguntado sobre Marcela. O padre Philip foi logo perguntando de Marcela. Brenda então respondeu: está lá em cima, em seu quarto, não come, não fala com ninguém. O padre Philip foi logo perguntando de Marcela. Brenda então respondeu: está lá em cima, em seu quarto, não come, não fala com ninguém. Tudo o que ela faz é só ficar presa no seu quarto, deitada em sua cama. Uma espécie de estado vegetativo e sonambulismo é tudo o que eu tenho notado nos últimos dias, disse Brenda ao padre Philip. Em seguida, Brenda então acompanhou o padre Philip até o quarto de Marcela. O padre ficou muito assombrado com o que viu. Uma sombra pálida e gélida do que um dia foi uma moça bela e pura, num passado não tão distante. Em suas mãos ele tinha uma Bíblia e um terço, o qual ele sempre carregava para fazer suas orações diárias. Naquela noite ele rezou e rezou com o auxílio de sua Bíblia, citando palavras e salmos para que todo aquele mal saísse do quarto e fosse embora. Marcela grunhia feito um animal. Era horrível de se ver. Brenda, sua mãe, não se continha em desespero e lágrimas ao ver a filha naquele estado. Foi então que o padre Philip se dirigiu a Brenda e perguntou por que não havia espelhos no quarto de Marcela. Brenda disse que ultimamente Marcela não gostava mais de se olhar em espelhos, já que sua beleza havia desaparecido com a mudança de cor em seus cabelos e o envelhecimento de sua pele. O padre Philip achou muito estranho e pediu a Brenda que trouxesse um espelho rapidamente. Brenda expressou surpresa em seus olhos, mas enfim saiu em busca do artefato e em seguida lhe entregou nas mãos do padre um espelho desses moldurados, muito bonito por sinal. Já com o espelho nas mãos, o padre Philip notou que Marcela esboçou uma reação incomum para uma pessoa normal, se recusando a olhar para a moldura. Marcela partiu para cima do padre como se fosse uma louca ensandecida para tentar tirar das mãos do padre aquele objeto que parecia de alguma forma deixar a jovem Marcela furiosa. Naquele mesmo momento, Donald chegou junto com um senhor de idade, que ele o apresentou como sendo Dr. Logan, um conceituado psicanalista local. E eles então perceberam toda aquela agitação e se juntaram a Brenda e o padre Philip. Os acontecimentos foram muito rápidos. Donald e Brenda então seguraram Marcela, que se debatia ferozmente tentando evitar o espelho. Todos ali presentes ficaram horrorizados com o que viram na moldura, assim que conseguiram enfim fazer com que Marcela ficasse em frente ao espelho. No reflexo, tudo que viram foi um vulto que não se assemelhava nada a Marcela, pois mais parecia uma criatura demoníaca com um aspecto bem horroroso. Tinha a forma do próprio diabo, segundo nós humanos o descrevemos. Os pais de Marcela perderam o chão naquele momento, ao perceber de alguma forma que o demônio havia tomado o corpo da bela Marcela. Marcela, num dado momento, conseguiu se desvencilhar e dar cabeçadas naquele espelho, deixando-os em total estilhaço. Em seguida, Marcela desmaiou e caiu em cima dos mesmos estilhaços que ela deixou ao quebrar. Donald e Brenda então a levaram até sua cama para deitá-la. Na sua cabeça haviam pequenos cortes que sangravam em função de todos os espasmos de violência. O Sr. Logan observava tudo e nada dizia, apenas olhava com olhos de um psicanalista para tentar dar ali um diagnóstico. Uma vez que foi por isso que Donald, pai de Marcela, o trouxe. Philip, o padre, porém, já tinha o seu veredito. Sua filha foi alvo de algo bem macabro. Um demônio está consumindo o seu corpo e também a sua alma. Donald e Brenda ficaram desesperados ao ouvir as palavras do padre Philip, que disse também que ela morreria em poucos dias, pois seu corpo estava bem debilitado. O Sr. Logan murmurou dizendo aos pais: ela, com certeza, está com esquizofrenia, precisa ser colocada em um manicômio.
foi um dilema insano, pois Brenda dava ouvidos ao padre Philip, enquanto Donald cedia aos comentários do Sr. Logan. Enfim, o padre deixou o local muito perturbado e muito preocupado, pois ele tinha ciência de que as pessoas da medicina não davam ouvidos ao sobrenatural. E foi assim então que a mera sombra do que restou de Marcella deu entrada para se tratar no manicômio Bethlehem, com suas práticas brutais, tais como espancamento, confinamentos, banhos gelados. Esse foi o final dado à outrora menina que um dia foi uma princesa tão bela como Marcella. Ela viveu ali por muitos anos, em meio a sujeiras e dejetos fecais, com o pior dos tratamentos. Choques e torturas eram tidos como fatos comuns entre os especialistas da época. Donald e Brenda faziam visitas em alguns períodos, mas notaram que os tempos ali não mudaram em nada o comportamento de Marcella. Já o Sr. Logan sempre dizia ao casal que para esquizofrênicos não havia cura, apenas uma forma de mantê-los seguros, e Bethlehem era o lugar certo. No ano de 1994, o Sr. Logan entrou em contato com o casal Donald e Brenda para informar sobre a morte de Marcella. Brenda há algum tempo só dormia com antidepressivos fortes, e o Sr. Donald se transformou num alcoólatra contumaz. Pelo visto, Marcella não foi a única vítima do demônio, mas sim toda a família. O Sr. Logan, porém, nunca revelou ao casal que Marcella havia se suicidado, cortando seus próprios pulsos. Enfim, eles venceram, sim, os demônios de Marcella.